O Peter, do canal Ei Nerd, fez um vídeo falando sobre aquele avistamento dos alienígenas que teve em Varginha. Vamos ver o vídeo e vamos reagir. Bom, Varginha aconteceu ou não aconteceu? Um extraterrestre foi mesmo avistado no interior de Minas Gerais? Ele comeu pão de queijo? Bom, agora 30 anos depois do incidente, a resposta apareceu. Um pré-candidato à presidência do Brasil declarou para a imprensa americana que o incidente em Varginha foi real. Como assim, Pedro? Quem que é esse cara? Quem é ele para afirmar um negócio desse, né? O que os americanos querem com o nosso extraterrestre? Vai ter nosso ou é deles? Eles vão atrás do Mike Leão também? São muitas perguntas, cara, mas eu garanto para você que vai ter resposta nesse vídeo aqui. Vamos lá. Esse caso ficou famoso no mundo inteiro, passou em notícias, passou em jornais, não só no Brasil, mas como no mundo. Mas vamos ver aqui. Em Nestrantes, Peter aqui. Bom, em janeiro de 1996, a cidade de Varginha, Minas Gerais... Eu já conheci Varginha, né? Meus familiares são de Alfenas e é pertinho lá de Varginha, então eu conheci a cidade. Inclusive passei nessa praça onde tem esse disco voador, é bem legal lá, uma cidade turística sobre os alienígenas. De um acontecimento que não tinha explicação até hoje. 3 amigas viram um ser misterioso perto de um terreno baldio. Era um humanoide de pele marrom escura e grandes olhos vermelhos. Você pode conferir a história completa dessas 3 testemunhas no meu outro canal, Casos Reais, ok? Deixar o vídeo aqui, ó, bacana demais. Esse outro canal vale a pena você conhecer. Tem um vídeo inteiro sobre esse evento. É um mini documentário, tá? Bom, diversos relatos estranhos na região indicavam que a origem da criatura não era desse mundo. O chamado incidente em Varginha intrigou geral, todo mundo. Autoridades investigaram do Brasil e dos Estados Unidos. Ufólogos também investigaram, mas respostas mesmo, bom, as respostas nunca vieram. Mas o povo ainda quer saber. E as respostas podem estar nas mãos de um brasileiro. Um brasileiro que parece que escolheu soltar tudo na gringa. Varginha, Operação Prato, a Noite dos OVNIs, tudo! Como é que é isso? E já que o papo é verdade que demorou pra aparecer, deixa eu te contar uma história rápida que pode mudar a sua, ok? Imagina dois... No Brasil não teve só o caso de Varginha. Teve o caso da Operação Pratos lá também. Teve vários casos de avistamentos de OVNIs. E o mais real, o mais próximo e o mais concreto mesmo foi o de Varginha, que pessoas avistaram. Tem inclusive relato de um médico que estava no hospital, onde levaram esse suposto alienígena para o hospital, e ele viu, ele tem um relato de que ele viu esse alienígena no hospital. Bom, Aldo Ribeiro tá na política desde os anos 60. Mais importante ainda, que Aldo Ribeiro tá nos bastidores da política desde muito tempo. Ele já foi 5 vezes deputado federal pelo estado de São Paulo, já foi ministro da Defesa, ministro de Ciência e Tecnologia, presidente da Câmara dos Deputados. Tipo, porra, o homem viu coisas. Inclusive coisas... Ministro da Defesa deve ter visto bastante coisa mesmo passando aí no governo, né? É que Deus duvida. Agora Aldo Ribeiro está pensando em ser candidato a presidente do Brasil, né? Só que antes de oficializar a candidatura, Aldo Ribeiro resolveu jogar tudo no ventilador. Ele foi para os Estados Unidos e lá ele deu uma entrevista exclusiva de mais de 2 horas para o jornalista Jesse Mitchells. O assunto, objetos voadores não identificados. OVNIs, extraterrestres. O incidente em Varginha. Foi um acontecimento inédito. Essa é de longe a entrevista mais longa com uma autoridade de grande porte que já foi vinculada em qualquer mídia, né? Não existiu tema proibido ali. Não existiu censura. Aldo Ribeiro soltou informações que nunca foram contadas para o público. Tipo, é de arrepiar de verdade. Ele garantiu... Inclusive, ele deu essa entrevista nos Estados Unidos e não no Brasil, porque ele está em campanha, lembrando, né? Às vezes ele quer atrair uma mídia para ele também, para ser visto, porque quem não é visto não é lembrado, né? O assunto dos OVNIs é um assunto sério que sempre foi tratado de forma séria pelas autoridades civis e pelas Forças Armadas brasileiras. Ele abriu os trabalhos contando sobre um incidente famoso na ufologia nacional. Jesse, o que todos nós que acompanhamos esses fenômenos sabemos é o que está documentado, que não é pouca coisa, porque há depoimento dos militares encarregados de montar essa operação, porque foi deslocada uma força para acompanhar esses fenômenos. Era 1977 e o... Isso... Está tudo muito bem documentado lá nos arquivos do governo, né? Aconteceu. Tanto que na época deram uma declaração tentando abafar o caso, mas aconteceu realmente. Se é alienígena, o que é realmente, a gente não pode afirmar com certeza. Mas que algo muito estranho aconteceu, aconteceu. Aconteceu na ilha de Colares, na região amazônica. Na época, moradores estavam relatando sobre objetos voadores que atacavam as pessoas com luzes misteriosas. Essas luzes podiam causar paralisia temporária, queimaduras e até hemorragias fatais nas vítimas. Foi aí que a Força Aérea Brasileira montou uma operação de guerra para identificar essa ameaça. Foi a famosa Operação Prato. Se você quer saber mais sobre a Operação Prato, eu já fiz um vídeo gigante aqui no canal, aqui no Enerd. Toca aqui, tá bem bacana, ok? Você pode tocar aqui que ele vai abrir ali embaixo para você assistir depois. Toda hora eu vejo uma galera nos comentários pedindo para eu falar sobre a Operação Prato. Galera, eu já falei, tá? Se você tiver qualquer dúvida, dá uma busca no canal. São mais de 10 mil vídeos online, cara. Muita coisa vai ficando pra trás, então você não vai vendo. Agora, se você quer saber mais ainda sobre a Operação Prato, então bota pressão nas autoridades. Existem muitos relatórios detalhados sobre a operação, inclusive relatórios médicos e depoimentos militares da época lá, que foram disponibilizados. E essa Operação Pratos aconteceu numa cidade também de interior, onde a cidade parou.
não é uma coisa que só uma pessoa viu. A cidade parou, tem relatos que esses OVNIs que sobrevoavam a cidade lançavam raios e queimavam as pessoas iam para hospitais para tratar dessas queimaduras que realmente aconteceram, não foi um delírio coletivo, aconteceu. Publicamente. Mas o Aldo Rebelo contou na entrevista que os detalhes mais importantes, que os detalhes mais surpreendentes ainda estão protegidos com o sigilo militar. Existem respostas que só a cúpula da cúpula tem acesso, ok? Pensa aquela parada de John Wick, né? Só os caras lá de cima têm acesso. Outro evento que também foi comentado pelo Aldo Rebelo foi a chamada Grande Noite dos OVNIs. E esse evento aqui ainda eu tô devendo pra vocês, né? O que aconteceu foi o seguinte, depois eu faço um vídeo completo, mas vamos no resumo. Em 19 de maio de 1986, diferentes torres de radar no Brasil detectaram a presença de mais de 20 objetos não identificados sobrevoando o nosso espaço aéreo. Mais de 20 é arrastão, né, galera? Teve pra cá pra fazer arrastão. Imagina só, várias torres detectaram vários objetos não identificados. Não foi um, não foi dois. Foram muitos que aconteceram nessa noite. Que a Força Aérea surtou. A gente colocou caças supersônicos Mirage F-5 no ar para fazer a interceptação. Era o que a gente tinha de melhor em tecnologia de combate em 1986. E não era pouca coisa não. Não era teco-teco. Pare de brincar. E mesmo assim, os OVNIs botaram nossos caças para mamar. As manobras que os OVNIs fizeram no ar seriam impossíveis para qualquer veículo humano. Seriam impossíveis para biologia humana. Foram curvas em ângulo reto. Tipo o seriado do Automan. É recente esse seriado, né? Cara, tipo, acelerações extremas, né? Um piloto... Curvas em ângulos retos, em alta velocidade, gente. Tá vindo assim do nada, ele já muda de direção. O nosso corpo não é feito para aguentar esse tipo de situação. Então, estranho, né? Mano, teria todos os ossos esmagados ali dentro. Uma nave com os materiais que a gente tem para fabricar hoje teria virado um farelo. Foi aí que o Aldo Rebelo soltou a informação de que um dos objetos teria atingido a velocidade de 25 mil quilômetros por hora. Vocês têm noção? 25 mil fucking quilômetros por hora. É quilômetros, hein? Essa velocidade, cara. A aeronave mais rápida que um ser humano já pilotou foi o X-15. Esse X-15 era basicamente um foguete com asas que voava lá na estratosfera. Não tinha ar pra segurar. O bagulho atingia cerca de 7.500 km por hora. Bom, o programa... O veículo mais rápido pilotado por um homem atingiu 7.500 km, ele falou? É isso? E esse outro detectaram velocidades de 25 mil km. Caramba. O X-15 foi descontinuado em 1968 porque era humanamente possível manobrar um troço daquele. Nessa velocidade, só indo reto mesmo. Vai fazer curva como? Não dá. Só o Dom Toretto consegue fazer uma curva com aquele objeto. Só o Velozes e Furiosos. Bom, e aí a gente teve um OVNI triplicando a sua velocidade e fazendo pirueta. Mano, cara, tipo, alguém me explica isso aí? Me explica, pô! Não tem como explicar, né? Pelo menos na nossa biologia, na nossa ciência, inexplicável isso. Sente só o que o Aldo Rebelo falou sobre os OVNIs de 1986. Eles não são humanos, não podem ser humanos, porque a ciência não tem capacidade para criar esse tipo de material com esse nível de resistência. Ele falou isso. Um cara que já foi ministro da Defesa, que já foi ministro da Tecnologia. O cara já foi ministro da Tecnologia e da Defesa. Um cara que já viu muita coisa, tá dando uma declaração forte aí que não existe na face da Terra coisas humanas capazes de suportar essas velocidades, né? Não é um qualquer, não é o Peter que vou te falar, eu sou um qualquer, não é um influenciador, não é um cara numa mesa de bar, cara, é uma autoridade dando depoimento diante das câmeras, pros gringos. E a gente chega no incidente em Varginha. E aí a cabeça explode de vez, cara. Tá segurando aí? Tá segurando o quê? Mas enfim, o jornalista americano explica para o Aldo Rebelo que existem indícios de que uma espaçonave teria caído próximo de Varginha, depois de apresentar uma falha técnica. E até hoje me perguntam, os caras vêm bilhões de quilômetros, vêm aqui e podem dar defeito aqui, não tem nenhuma oficina para consertar, né? Mas vamos lá. Aí os passageiros dessa espaçonave teriam sido perseguidos por milhares de brasileiros e teriam parado na cidade de Varginha. Um dos soldados envolvidos na perseguição teria morrido como resultado de uma infecção depois... Pois é, segundo o que dizem, esse soldado ele teve contato físico ali com a criatura, com o alienígena, e ele morreu por uma infecção, né, seríssima, que não souberam explicar que tipo de infecção que era. Arranhado por um dos extraterrestres. Um dos ETs também faleceu e a autópsia do alienígena foi realizada por médicos brasileiros. Todos esses dados foram reunidos por entrevista e texto. Parece que foram encontrados, acho que 5 ou 6 alienígenas, né? Os Estados Unidos veio, pegou, levou alguns para lá, ficaram alguns no Brasil também. E fazem parte de outro documentário americano. O Aldo Rebelo não negou nada. Ele confirmou que esses depoimentos existem, confirmou que existem relatórios médicos e militares sobre tudo o que aconteceu em Varginha. O fenômeno tornou-se documentado, também documentado na área militar e documentado na área de saúde, na área... Médicos, gente, médicos fizeram a documentação, fizeram a autópsia dos alienígenas e documentaram.
Então tem tudo documentado, médico. E eu já vi entrevista de um médico que ele não participou da autópsia, mas ele viu que ele estava fazendo a cirurgia numa criança naquele hospital onde levaram os alienígenas, e ele viu com seus próprios olhos, um outro médico chamou ele para ver, então ele viu e descreveu como que era o alienígena. Médica, os depoimentos, se não todos, mas pelo menos na maior parte, são depoimentos conhecidos, são depoimentos revelados. Então, se você achou que aquele ET lá com os olhos vermelhos, marronzado, agachado no meio do mato, poderia ser, sei lá, um mendigo, né, que tinha fumado maconha e fazia as necessidades no meio do mato, você errou. Só que ele também declarou, cara, que as Forças Armadas preferiram manter o sigilo por razões de segurança nacional. O entrevistador revelou também que um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos testemunhou diante do Congresso sobre operações combinadas entre a Força Aérea, a CIA e as autoridades brasileiras em Varginha. Ou seja, cresceu o olho dos Estados Unidos para cima do nosso ET. Militares... Teve uma colaboração dos Estados Unidos e do Brasil. Imagina, quando que isso aconteceria se não fosse algo realmente sério? Agentes americanos estiveram em Varginha para saber do caso. Aldo Rebelo, mais uma vez, não negou envolvimento de militares americanos no incidente. Chegou até a perguntar, né, no que os Estados Unidos não estão envolvidos no mundo. Bom, brincadeiras à parte, Aldo Rebelo confirmou a participação de um batalhão do Exército Brasileiro no fenômeno de Varginha. Seria o batalhão ligado à Escola de Sargentos Armados, a ESSA, né, a mais antiga escola de formação de sargentos do Brasil. A ESSA fica a 30 quilômetros de Varginha e mobilizou um contingente de soldados para a região. Sente só o que ele falou, abre aspas. Essa unidade, ou uma parte dela, foi deslocada para dar suporte a uma operação envolvendo a presença e a existência desse fenômeno. Galera, você não mobiliza uma operação militar inteira, você não... Exatamente, você não gasta dinheiro, né, com algo que não tenha, no mínimo, um pouco de suspeita, principalmente uma operação tão grande quanto foi realizada assim. Paga transporte, gasolina, hora extra, alimentação, hospedagem, sei lá o que mais, né? Para dezenas e dezenas de militares, só porque 3 jovens viram um maluco agachado no mato, cara. Não tem como. Pois é, essas 3 jovens que viram esse alienígena, mas não tem só o relato dessas 3 jovens, não. Tem mais pessoas que viram e não era só um alienígena, eram mais alienígenas. Tinha coisa lá, tá mais que provado que tinha algo muito maior em Varginha. E era o quê? Preto no branco. E aí que o Aldo Rebelo decepciona. Ele poderia bater no peito, confirmar textualmente, né? Dizer que teve acesso a relatórios secretos quando foi ministro da Defesa. Mas ele recua. Ele afirma que não teve tempo ou interesse pra correr atrás desses assuntos quando foi ministro da Fazenda. Isso é muito estranho, cara. E por que é estranho, Pedro? Porque, pô, um dia antes da entrevista, um congressista americano chamado Eric Burleson contou uma outra história. O Burleson estava numa coletiva de imprensa sobre o assunto dos WAPs e entregou. O Burleson afirmou que o Aldo Rebelo tinha conversado com ele e tinha garantido que o incidente de Varginha era real, incluindo captura da nave e seres extraterrestres pelo Exército Brasileiro. Tá vendo? Numa conversa privada, ele falou que foi real, que aconteceu com esse sujeito aqui, que ele falou o nome, mas eu esqueci. Mas, diante das câmeras, ele recua e fala, não, tá registrado, tal, mas não bateu no peito e falou, não, realmente aconteceu, né? Então, não sei se tem alguma... Ele não pode falar sobre o assunto publicamente para confirmar realmente, né? Mas em época de campanha também eles fazem de tudo para chamar a atenção, né? Sabe como que é? Essa afirmação do Eric Burleson chegou até a causar indignação. O astrônomo Sérgio Sacani, grande Sérgio dos Foguetes, pistolou no X, sem só que ele escreveu, abre aspas. Se isso realmente for verdade, o senhor Aldo Rebelo deve sérias explicações para a comunidade científica brasileira. Isso é sério em vários níveis, pois mostra total subserviência aos americanos. Só que não foi bem assim, né? Por trás das câmeras, Aldo Rebelo chama um deputado americano no cantinho e fala que tudo foi real. Ligou as câmeras, mudou o discurso. Foi tipo, não posso afirmar nada. Não foi bem assim, não sei como é, sabe como é... Eu não duvido que exista, mas eu não sei de nada, não investiguei, me exclui fora dessa. Porque a entrevista do Aldo Rebelo foi isso. Foi mais um jornalista americano explicando e o Aldo Rebelo, sei lá, balançando a cabeça num clima de tem que ver isso aí, hein? De um jeito ou de outro. Eu também acho estranho, cara, que o senhor Aldo Rebelo tenha tanto tempo para dialogar com políticos e jornalistas americanos, quanto a gente fica aqui coletando fragmentos de informações a partir de... Pois é, no Brasil a gente gostaria muito de saber, né? Não precisa ir até os Estados Unidos para fazer essa entrevista. Poderia ter sido feita aqui no Brasil com um brasileiro, inclusive, né? Mas como eu disse, como ele está em campanha... Ele não pode fazer entrevistas muito grandes assim, porque às vezes é interpretado como campanha, né? E como ele é um pré-candidato, ele ainda não pode fazer campanha eleitoral. Dos outros. Não tinha um jornalista brasileiro pra fazer essa entrevista, cara? Na boa, aposto que tem. Ou não pode dar espaço porque ele pode ser candidato à presidência. Eu queria essas respostas. Aliás, eu queria muitas respostas. Legal que uma autoridade do calibre do Aldo Rebelo não esteja negando que Varginha aconteceu. Mas eu gostaria muito, cara, de uma autoridade que abrisse o jogo de verdade. Tipo, eu vi os documentos, eu vi a foto do ET, eu conversei com o comandante, aconteceu mesmo, foi do jeito que todo mundo fala. Sabe, cara? Esse ponto de virada que a gente tá esperando por tanto tempo, infelizmente, mais uma vez, não foi dessa vez. Fica pra próxima? Eu espero que sim, cara, mas parece que cozinham a gente, né? O próprio Rebelo meio que fez uma promessa
promessa, abre aspas. Se o governo dos Estados Unidos divulgar seus documentos, eu faria o mesmo se for eleito presidente do Brasil. O próprio governo dos Estados Unidos está soltando um monte de informação aí sobre avistamento de OVNIs, né? Não deu nada concreto ainda sobre alienígenas em si, mas documentos e até vídeos sobre OVNIs os Estados Unidos está soltando em peso aí agora também. Viu? Já pensou se o governo brasileiro também solta, falando sobre o caso Varginha? Acompanha isso. Os ETs têm um candidato agora? Quero saber a opinião de vocês. Aldo Rebelo sabe mais do que está dizendo? Ele está procurando palanque? Na sua opinião, por que ele não procurou um jornalista brasileiro para dar essa entrevista? Alô, senhor Rebelo, se estiver assistindo a gente, bora bater um papo também, falar com a gente, vai ser legal. Vai que ele conta pra gente que ele nem contou pros gringos. Bora encher no comentário, galera. Se vocês botarem aqui, Aldo Rebelo, aparece na internet. Eu entrevisto ele pra vocês. Isso vai chegar no Aldo Rebelo também. E não esquece de deixar o link do Fórmula YouTube 2026 aqui embaixo para você começar teu negócio agora, para você reviver teu canal. Massa. É isso, gente. Inclusive, se vocês pesquisarem na internet, tem uma entrevista com o médico que viu a criatura lá no hospital. Ele tem uma entrevista com o Danilo Gentili. Então pesquisem aí sobre que vocês vão ver que Tô para dizer que foi real, que aconteceu de verdade. Eu acredito, tá bom, gente? Eu acredito que exista vida alienígena, eu acredito que aconteceu isso e o povo mineiro presenciou realmente alienígenas invadindo o seu espaço, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, encaminha para os seus amigos e valeu, já já tem mais vídeo.